Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de biologia celular com os transportes pela membrana plasmática. E para que vocês entendam bem essa aula de hoje, é importante, se você ainda não viu, volta na videoaula de transporte passivo pela membrana, para que vocês entendam alguns conceitos que são primordiais para o entendimento da aula de hoje, que nós vamos falar sobre transporte ativo. Ao contrário do transporte passivo, o ativo, como o próprio nome diz, ativo. Lembra que eu falei? Transporte passivo. Imagina uma pessoa passivona e tal. Não tem gasto de energia pela célula, ele acontece de forma natural. Já no transporte ativo, então uma primeira característica que a gente já pode atribuir a esse tipo de transporte é que tem gasto de energia pela célula. Para acontecer esse tipo de transporte, a nossa célula vai ter um gasto energético. E quando a gente fala em energia a nível celular, a gente fala de adenosina trifosfato. Para acontecer um ciclo desse transporte ativo, que nós vamos falar da bomba de sódio e potássio, acontece o gasto de uma molécula de ATP, de adenosina trifosfato. Então, primeira característica desse tipo de transporte, gasto de energia. Bom, existem outras bombas que acontecem no nosso organismo para manter algumas funções vitais. Só que nós vamos falar especificamente da bomba de sódio e potássio, que normalmente é a mais cobrada, tá ok? E para que ocorra esses transportes ativos pela membrana, já que tem gasto de energia, ele vai ser facilitado, vai ter uma ajudinha de uma proteína específica, que são as ATPases, tá ok? Que é um tipo específico de enzima, que tem essa função de facilitar essa passagem desses íons, proporcionando então esse transporte ativo pela membrana, ou seja, essa bomba de sódio e potássio ativa. Uma outra característica muito importante do transporte ativo é contra a gradiente de concentração. Então, olha só, é contra o gradiente de concentração. O que isso significa? Lembrando lá do transporte passivo. O passivo, ele é a favor do gradiente de concentração. Vamos lembrar lá do transporte passivo, soluto, solvente. Então, vai ter a passagem pela membrana plasmática do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ou seja, do meio hipertônico para um meio hipotônico. De um meio que tem mais para um meio que tem menos. Ok, isso é transporte passivo. Então, ele está indo a favor do gradiente de concentração. Como o transporte ativo, ele está indo contra esse gradiente. Então, o que significa? Ele está indo de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Ou seja, de um meio hipotônico, que tem menos, para um meio hipertônico, que tem mais. Então, como esse processo ele é contra um gradiente de concentração, a gente já conclui que se tem um gasto energético envolvido nisso para a célula realizar esse processo. E realmente tem. Transportes ativos têm gasto de energia, uma molécula de ATP. E é um processo contínuo. O que significa? Dentro aí da célula de vocês, está acontecendo em todo o seu corpo essa bomba de sódio e potássio. Não é em um lugar específico, uma única vez e pronto, a célula falou, eu vou descansar e daqui meia hora eu faço de novo. Não, isso está acontecendo o tempo todo, esses processos, esses transportes ativos, para justamente o quê? Fazer determinadas funções dentro da nossa célula, que sem elas nós não viveríamos. É graças a esse transporte ativo, principalmente a bomba de sódio e potássio, que a gente respira, que tem essa respiração celular, porque está acontecendo
direto à bomba de sódio e potássio. É graças também a esse tipo de processo que a gente sintetiza as proteínas. Lembrando que a proteína, uma das funções dela é estrutural. O nosso corpo basicamente é formado por água e proteína. Então, olha só a importância dessas organelas. Uma outra função de existir essa bomba de sódio e potássio são os impulsos nervosos. Quando eu tenho essa troca, de potássio e sódio no interior e no exterior da célula, eu estou gerando um potencial eletroquímico no meu neurônio. Então, para que você tá aí pensando e tal, os seus neurônios eles estão produzindo impulsos nervosos, e para que seja produzido impulso nervoso e mande a informação de um neurônio para o outro e tal, é importante que eu tenha essa diferença de potencial eletroquímico, dentro do meu neurônio ali negativo e fora positivo. Como que eu vou ter isso? Através da bomba de sódio e potássio. Então, vendo só a importância? Porque muitos alunos perguntam assim, mas para que existe isso? Por que só o transporte passivo já não seria necessário? Por que tem que existir alguma coisa que vai contra o gradiente de concentração? Justamente por isso, para manter essas funções vitais do nosso organismo que só acontecem através de transporte ativo. Olha aqui, imagina que eu tenho aqui a minha célula, o meu meio intracelular e o meio extracelular. Reparem o seguinte, que naturalmente, como que é essa condição? Aqui dentro da minha célula eu tenho mais potássio. Lembra lá da química? O símbolo aqui, esse íon, o elemento K com mais inho é um íon, tá ok? K é do elemento potássio. Então, no interior da minha célula eu tenho mais íons de potássio. E no meio externo da minha célula, eu tenho mais íons de sódio, que é representado por Na+. Tá ok? Então, naturalmente, é assim. A gente tem esse jeitão aqui da célula, com mais potássio dentro e mais sódio fora. E, para a gente manter essas funções da célula, é necessário que eu tenha mais potássio dentro da célula. Então, esses processos, eles têm que estar mandando potássio o tempo todo dentro da célula. Mas aí vocês podem me perguntar, Tamires, ok, a célula manda potássio para dentro dela, estaria tudo bem. Por que eu tenho que mandar o bendito do sódio para fora da célula? Pensa comigo, se eu concentrar muito essa célula só com potássio dentro, lembra lá do transporte passivo, osmose? O que aconteceria? Essa água, essa célula, ela ganharia muita água. Por quê? A água ela passa do meio menos concentrado para o mais. E ela chegaria em um ponto que não suportaria, ela ia se romper. Então, ao mesmo tempo que esse sistema está mandando potássio para dentro da célula, ele tem que mandar sódio para fora da célula para manter esse equilíbrio. Olha só como é linda a bomba de sódio e potássio. Aproveitei para pausar o vídeo, dar um print para vocês copiarem essa representação aqui da membrana plasmática. Me ajudem e imaginem que isso é a membrana plasmática. Eu peguei uma célula, cortei um pedacinho, dei um zoom na membrana plasmática. Aí vocês devem estar falando, ai Tamires, mas o que é essa cabecinha com essa caldinha, esse pedaço de pão de forma aqui? Não é isso. Vocês vão ter que voltar lá na primeira aula de citologia, de membrana plasmática e a constituição, que lá que vocês vão ver que é a dupla camada de fosfolipídio, onde eu tenho aqui as proteínas incrustadas para facilitar o transporte, blá blá blá. Voltem lá na aula de membrana plasmática. Vamos lá, aqui eu vou ensinar para vocês a bomba de sódio e potássio. Muita gente tem dúvida, mas repare como é simples essa questão, vocês nunca mais vão esquecer.
aqui eu tenho a parte, o meio extracelular de fora da célula e aqui o meio intracelular dentro da célula. Essas bolinhas laranjas que eu estou mostrando aqui para vocês são os íons de sódio que estão fora da célula. E essas bolinhas aqui que eu representei por verde são os íons de potássio, que é representado pela letra K+. Então, o que a gente pode chegar numa conclusão olhando essa célula? Que no meio interno da célula eu tenho mais íons de potássio. E no meio extracelular eu tenho mais íons de sódio. Por uma tendência natural, que é o que o nosso organismo sempre procura, seria ideal ter esse equilíbrio. A mesma quantidade de sódio dentro e fora, e a mesma quantidade de potássio dentro e fora. Só que nós acabamos de ver que isso não pode acontecer porque a gente precisa, para manter, lembra aquelas funções vitais que eu falei? Respiração, transporte de sinais pelos neurônios, dentre outras, a gente precisa, para isso acontecer, que tenha mais potássio no interior da célula e mais sódio no meio externo, que é a bomba de sódio e potássio. Então, para isso acontecer, a minha célula, ela vai estar sempre forçando a entrada de potássio para o meio interno e vai estar forçando a saída de Na, de sódio, para o meio externo, tá ok? Como que ela faz isso? Com a ajuda dessas proteínas aqui, que é representado em vermelho. Essas proteínas que são as ATPases. Então, pensa o seguinte, eu tenho aqui a minha célula, aqui o meio interno dela. Essa proteína aqui, ela tá em 3 fases diferentes. Ela faz esse movimento aqui, ó, o tempo todo, de abrir, fechar, para liberar esses íons para o meio exterior e para o meio interior. Ela funciona assim. Então, nesse momento aqui, eu não soube desenhar muito bem, a proteína está assim, aberta para baixo. Então, nesse momento, tá passando aqui, a célula tá tranquilona, ela vem e capta, repare que ela tem 3 sítios. Ela vai captar 3 íons de sódio do meio interno. Lembra o que a célula quer fazer? Pegar sódio e mandar para fora. Então, ela vai pegar esses 3 íons de sódio aqui no sítio ativo, vai captar e num segundo momento, que é aqui, ó, ela vai abrir para fora. E aí, esses 3 íons de sódio que estavam aqui, eles vão ser liberados para o meio externo. Ao mesmo tempo que ela abriu aqui para fora, estava passando aqui de bobeira alguns íons de potássio, K+. O que a célula tem que fazer? Tem que mandar esse potássio para dentro. Aí vai vir esses 2 íons de potássio, vai ligar aqui no sítio da minha proteína, e essa proteína vai vir num segundo, vai abrir aqui para dentro e esses potássios vão cair para o meio interior. Novamente, essa proteína vai abrir, vai encaixar mais íon de sódio, ela vai fechar, vai abrir para o meio externo e vai mandar esse sódio para fora. Repara que ela fica o tempo todo assim, a proteína, ó, abre, fecha, como uma bomba de sódio e potássio. Então, o que ela vai estar fazendo o tempo todo? Manda sódio para fora, manda potássio para dentro. Sódio para fora, potássio para dentro. Sódio para fora, potássio para dentro. Ela faz isso de maneira forçada, contra um gradiente de concentração. Por isso que a gente diz que o transporte ativo, ele tem gasto de ATP, adenosina trifosfato, que sofre, para esse processo dessa proteína abre, fecha, esse adenosina trifosfato, ele vai sofrer hidrólise, lembra hidrólise? Quebra, e vai transformar em uma molécula de ADP,
adenosina difosfato mais uma molécula de fósforo. Aí depois ele vai se reconstituir, vai ser reutilizado no processo e vai voltar a ser um ATP, tá? Isso está acontecendo o tempo todo. Isso aqui, gente, é a mesma proteína, só que em estágios diferentes. Então imagina que ela fica como uma bomba, abre e fecha. Sempre o quê? Jogando sódio para fora da célula e potássio para dentro, contra um gradiente de concentração. Isso é muito importante. Lembrando? Por que contra? Porque ela está mandando do meio que tem menos para o meio que tem mais concentração daquele íon. Por isso que ela é contra um gradiente de concentração. E ela tem gasto de energia para fazer isso. Então, no fim das contas, a gente vai ter o que a gente precisa. Mais potássio dentro da célula e mais sódio fora da célula. E dessa forma a gente consegue manter tudo em equilíbrio. Nossos impulsos nervosos, construção de proteínas no nosso organismo, respiração celular, tudo isso acontece por conta da bomba de sódio e potássio dentro do nosso organismo. Então sempre, a célula vai jogar sódio para fora, potássio para dentro. Sódio para fora, potássio para dentro, tá? Tem alguma dúvida? Pega, volta o vídeo, assiste novamente, apesar de muito mal desenhado, se vocês acompanharem, acho que deu para entender, ficou bem explicadinho como que funciona esse processo, tá ok?